Fala, meu lindo! Minha linda! Tem que respeitar São José do Rio Preto! Que coisa linda! Glórias ao teu nome, Jesus! Olha que alegria, essa é a última mensagem da série Mudança de Destino. E a mensagem de agora é a parte da história que ninguém sabe. Sabe, todo mundo vê quando as coisas dão certo. E eu quero que você entenda, em nome de Jesus, Deus vai fazer acontecer na sua vida também. Mas eu quero que você saiba que os dias de provação, normalmente, a gente está sozinho. Nos dias onde a gente precisa de ajuda, é onde não tem ninguém. Mas no dia que tudo der certo, vai ter muita gente ao seu lado. Vai ter aplauso, vai ter gente. Eu estava com você desde sempre. Mas daí você precisa lembrar que somente uma pessoa nunca te abandonou e nunca vai te abandonar no dia bom, no dia mau, e o nome dele é Jesus. Aleluia! Então entenda, vai acontecer. Agora, eu só quero, antes de ir para essa mensagem que vai ativar algo poderoso dentro de você, que vai fazer você superar alguns pensamentos, algumas desistências eminentes, para viver exatamente aquilo que Jesus tem para a sua história. Mas antes, eu só quero te pedir uma coisa rápida, antes dessa mensagem começar. Isso, curte o vídeo, comenta, compartilha. Entendeu? Se você está agora nessa mensagem, comenta assim, comenta: eu sou parte da galera que não perde uma mensagem. Comenta isso, curte. Quando você faz isso, o YouTube fala: nossa, que mensagem boa, vou mandar para mais pessoas. Então você está evangelizando, você está fazendo o evangelho mais longe. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é rápido. É só você apertar o botão inscrever-se e ativa o sininho. Isso, porque toda semana tem uma palavra de Jesus para você por aqui. Segunda-feira, sem faltar, às 7 horas da manhã. Na quinta-feira, toda quinta, 7 horas da manhã, uma mentoria de vida. E nós também temos no SBT, para você que está em qualquer lugar do país. É só você colocar no SBT, 7h30 da manhã, de segunda a sexta, o Bom Dia Esperança. E começar o seu dia com uma palavra de ânimo, de força, de fé. E eu quero, antes de ir para a mensagem, te fazer um último pedido. Eu quero convidar você a ser parte do que Jesus está fazendo na nossa geração. E se puder, eu quero ser parte dessa jornada junto com você, através da nossa associação evangelística. Que você, para ter mais informações, é só entrar no nosso Instagram, Dave Leonardo. Você pode ser um doador, você pode ser um voluntário, um capelão, alguém parte do que Jesus está fazendo. Então todas as informações que você precisa estão aparecendo aqui. E agora a gente vai para a mensagem. Que lindo! Vocês são maravilhosos. Olha, essa mensagem, ela é, sem sombra de dúvidas, para além de uma consciência sobre o que é a nossa vida com Jesus, mas ela é também uma injeção de ânimo, para que a gente lembre de algumas coisas que talvez a demora, a frustração nos fizeram esquecer. A vida, ela é muito parecida, a minha com a sua, com o do seu irmão que está do lado. Nada é fácil na nossa vida. Nada é tão simples como a gente gostaria. Para tudo que a gente deseja, existe um preço a se pagar. Para tudo. Então, se você quer ser alguém na vida, você vai ter que pagar um preço. Você vai ter que fazer coisas que ninguém fez. Você vai ter que gerar alguma solução, alguma resposta para o mundo, para que então você possa emergir de certa maneira.
Só que a vida ela é dividida em partes. Existe o dia que tudo aquilo que você semeou de repente se torna a sua colheita, e isso a gente chama de sucesso. A gente chama esse dia de, sabe, o dia aonde a gente celebra todas as dores que passamos e a gente olha e diz: agora, uau, deu certo. E a gente chama isso de sucesso. Então é como se o que você vive agora, se ainda não aconteceu o que você sonhou ou aquilo que Deus declarou sobre você, não fosse sucesso, fosse insucesso. Talvez essa seja a palavra. Tem um autor chamado John Maxwell que ele fala que o dia que você dá certo não é o dia do sucesso. O dia do sucesso não é quando você se forma. O dia de sucesso não é quando você então entra na casa que você sonhou a vida inteira. Não é quando você casa. O dia do sucesso é o dia que você venceu as pequenas batalhas. É quando você estava para desistir e não desistiu. Esse é o dia do sucesso de verdade. O dia da formatura, do casamento, da casa, é o dia do reconhecimento. É o dia que todo mundo aparece e diz: parabéns! Mas esse não é o sucesso. O sucesso de verdade acontece no lugar onde ninguém vê você, onde ninguém te enxerga. É quando você tinha tudo para jogar tudo para o alto e você falou por uma última vez: eu vou continuar, eu não vou desistir, eu vou até o final. Esse é o dia do sucesso. Então quer dizer que o dia do sucesso ninguém viu. Do dia que você tinha tudo para abandonar e você perseverou, você estava num quarto, você dobrou o seu joelho e disse: Jesus, há uma última chance, me ajuda, e Deus renovou a tua força. Esse é o dia do sucesso. Quando tudo deu certo é o reconhecimento. No reconhecimento tem público. No dia do sucesso normalmente você está sozinho. E essa é a nossa realidade. Nem sempre haverá gente para nos ajudar. Nem sempre haverá uma mão estendida. E a gente precisa superar para ter o dia do reconhecimento. Porém, lembrando que é muito importante saber que o sucesso você já alcançou. A cada dia que você vence, você teve sucesso. A cada dia que você não desistiu, você teve sucesso. A cada dia que você buscou o Senhor mesmo sem força, você teve sucesso. O sucesso está na conquista do caminho, não no final da jornada. Amém? Êxodo capítulo de número 3 conta uma história de sucesso. Bom, Êxodo 3 é a história de Moisés. Moisés ele é uma daquelas histórias dignas de uma série longa, sabe? De vários capítulos, por tantos desdobramentos que tem na história. É o tipo de história que, se você assistir só o começo, é impossível imaginar o fim da história. E essa é uma história de Moisés. Êxodo 3 diz: ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian, e ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte Horebe, e o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça queimava com fogo e a sarça não se consumia. Muito obrigado pelo aleluia. Eu vou dizer para você, Deus está aparecendo para Moisés no meio do deserto da vida dele. E esse já é um grande sucesso da vida de Moisés. Nada aconteceu ainda, ele ainda não libertou um povo, ele ainda não encontrou-se com o faraó, mas Deus apareceu para ele. A maior vitória da vida dele já aconteceu. A lembrança de Moisés, ela é aquele garotinho que é colocado no rio Nilo, num cesto de junco, e é enviado no rio para livrar da morte. E ele vai parar na casa de Faraó, e ele é criado como um príncipe. Você lembra dessa história? E esse príncipe, em um determinado momento, entra numa crise existencial,
porque ele sabe que ele não é do Egito, ele sabe que ele é um hebreu, então ele entra em crise. E quando em um determinado momento da vida ele vê um egípcio maltratando um hebreu, ele toma as dores e se lança em cima daquele homem e ele assassina esse homem. Então a história, ela começa de uma forma dramática. Veja, ele se lança em cima desse egípcio e ele tira a vida dele. E no dia que ele faz isso, ele é, sabe, um fugitivo. Ele era um príncipe pela manhã, e logo após essa tomada de decisão brusca, movida por alta emoção, pelo calor daquele momento, ele precisa fugir e ir para o deserto. Então entenda, ele é um príncipe que agora perdeu a sua identidade de príncipe, e ele vai para o deserto. E esse deserto, ele não é um deserto curto, ele é um deserto longo. Nesse deserto ele vai pastorear ovelhas. Nesse deserto, basicamente nada mais daquilo que poderia ser a realidade dele é de fato viável. É como se todas as esperanças de Moisés fossem, extinguidas quando ele sai do Egito. Porque se o plano era gerar um libertador, o libertador precisa estar no contexto. Mas então a Bíblia diz que ele não está mais ali, porque ele não é mais nem benquisto naquele lugar. Só que para além disso, ele também não serve mais para o seu próprio povo, porque ele cresceu dentro de um sistema onde ele pareceu ser o maioral. Então isso também gera um problema para retornar para a sua base, até porque ele fugiu desse lugar onde o povo dele é cativo. E o povo dele já é cativo durante muitos anos, e a gente está dentro de uma jornada histórica longa, de vários desdobramentos. Mas o que eu quero que você entenda é que Moisés agora está no meio do deserto. Ele está lá no meio do deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro, de Jetro. Ele está longe do lugar desejado, aparentemente, por conta da decisão que tomou. Só que é nesse lugar aonde Deus o encontra. É dentro de um lugar solitário, é dentro de um lugar de desesperança, árido, sabe, sem expectativas. E é lá que Deus o encontra. E nesse lugar que Deus o encontra, a Bíblia diz que um fenômeno sobrenatural acontece. Uma sarça começa a pegar fogo e a sarça não se apaga. Eu vou falar de novo, talvez aqui em São José do Rio Preto isso acontece muito. A sarça pega fogo, não se apaga. Então eu vou falar de novo para você não fingir costume. Ele está no meio do deserto, a sarça começou a pegar fogo e a sarça não se apagava. Não se apagava. Porque aquilo não era apenas uma sarça, era uma direção para o futuro dele. A sarça não estava ardendo em chamas sozinha. No meio da sarça saiu uma voz que chamou Moisés pelo nome. Oh Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Lugar talvez que Moisés estava murmurando pelo tempo que não passava. Deus está ali dizendo: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Moisés está perante o Deus de Israel, numa sarça em chamas que não se apaga, ouvindo de Deus a maior loucura da vida dele. Moisés, eu ouvi a oração do meu povo, eu me compadeci deles, e agora eu vou usar você para libertar o meu povo. Tá bom, eu vou melhorar. Um dia José teve um sonho, e no sonho de José ele estava sendo uma grande liderança, a ponto de que o que ele vê no sonho é o sol e a lua se curvando a ele, os irmãos se curvando perante ele. E essa é a realidade da promessa.
Só que quando esse sonho vem a público, a Bíblia diz que os irmãos dele vendem ele, antes tentam tirar a vida dele, mas não conseguem. Então esse homem, ele é um prisioneiro, mas que carrega dentro dele um sonho que Deus havia plantado. Um dia ele seria o governador de todo o Egito, resolveria a fome de uma nação e seria a resposta para o seu pai e os seus irmãos. Não, eu vou melhorar. Um dia, um homem chamado Samuel saiu de casa com uma missão de ungir o próximo rei de Israel. Deus falou a ele: você vai encontrar alguém segundo o meu coração. Ele chega na casa de Jessé e pede para que Jessé chame todos os seus filhos. Então Jessé chama todos, menos o que ele achava não ser provável para aquilo que Samuel estava ali para fazer. O único que não tinha cara de rei, jeito de rei, não tinha nada a ver. Então esse ele não chama. Porém, quando Samuel vê os homens, os filhos, ele se encanta pela aparência. Passa um e não é, passa outro e não é. E quando acaba todos, ele pergunta: há alguém que faltou aqui? Então Jessé diz: falta um, que está cuidando das ovelhas. Então Jessé diz: pois então mande-o chamar, e ninguém se sentará à mesa até que ele chegue. Lá vem Davi. Lá vem Davi, apenas um garoto, pastor de ovelhas. Só que quando chega, Deus olha e diz para Samuel: é esse o garoto? Não foi suficiente. Um dia, um homem encontrou-se justo por Deus na terra, e o nome dele era Noé. Então Deus disse a Noé: Noé, chegou a hora de fazer do zero. Eu vou destruir a terra com água, mas vou poupar a sua família. Noé, construa uma arca. E Noé nunca construiu nada, não era engenheiro, arquiteto, marceneiro, mas Deus deixou uma planta na mão dele e basicamente disse: eu só volto quando tu terminar. Beijo, Noé, te vira. Essa foi mais fraca, então eu vou mais uma. As muralhas de Jericó estavam destruídas, e Deus chamou Neemias e disse: Neemias, eu vou usar você para restaurar as muralhas, e você vai restaurar a honra do povo. Você vai terminar em tempo recorde. Você vai conseguir. E todos diziam: você não vai conseguir. Mas Deus deu a ele uma palavra: Neemias, você vai conseguir. Essa não foi boa ainda, eu vou dar mais outra então. Um dia, um homem chamado Moisés, que falei no começo, ele não suportou o deserto e faleceu, porque teve que, na hora de obedecer, foi almático demais e tentou fazer do seu jeito. Então a Bíblia diz que Deus levantou outro, e o nome dele é Josué. Josué era só um garoto. Quando Deus chama ele e diz: ei Moisés, o Moisés já morreu, Josué, agora é a tua vez, levanta-te. A mesma promessa que estava sobre ele está sobre você. Aonde você colocar a planta do teu pé, eu vou abençoar. Seja forte e corajoso, que eu, o Senhor, vou estar com você. Talvez você não percebeu o que eu fiz até agora. Davi não virou rei, Neemias não reconstruiu o muro, Noé não terminou a arca, José ainda não virou governador, Davi ainda não virou rei, Neemias não terminou o muro. Mas a gente está celebrando a palavra, porque isso é sucesso. Quando Deus olha para mim e para você e diz: eu tenho um plano com você, e a partir de você vou fazer uma coisa extraordinária. Se
conforme, no sentido de que você já é mais do que vencedor. Não, eu vou melhorar. Escute bem, lindo, no meio de milhares de pessoas, Jesus olhou para você e sobre você confiou algo poderoso. Isso é sucesso. Você ainda não venceu, ainda nada é de fato aconteceu. Não, ainda nada, é só uma promessa. Mas se você já tem uma promessa, você já é um vencedor. Se você já tem uma promessa, isso já é sucesso absoluto. E Dave, mas ainda nada aconteceu, é só uma promessa. Então a dica para você é: entenda que a cada fase do processo Deus vai estar com você. A cada momento da sua história Deus não vai te desamparar. E se Ele liberou uma palavra no começo, Ele é fiel para te levar até o fim de todas as coisas. Ele não deixa nada inacabado. Tudo aquilo que Ele começa, Ele termina. A única coisa que você precisa é: desfruta o caminho que Deus está te colocando. Não espere chegar no dia D para celebrar. Comece a celebrar a Deus agora. Jesus, obrigado. Jesus, obrigado. O Senhor está doendo, mas eu creio no final das coisas. Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer todas elas. Ele não vai te desamparar, Ele não vai te abandonar no caminho, Ele não vai te deixar. Se Ele liberou uma palavra, Ele vai cumprir. Então entenda, a gente está deixando para celebrar no dia do reconhecimento. Só que o dia do reconhecimento vai estar cheio de gente, vai ter gente aplaudindo. Mas eu quero que você lembre que o dia do sucesso de fato foi quando não tinha ninguém perto de você, quando não tinha ninguém te ajudando, quando não tinha uma mão estendida. E mesmo assim você continuou de pé, não desistiu, não abandonou a missão. E nesse dia, quando você estava sozinho, Deus estava com você, cuidando de todas as coisas, te dando força, te dando ânimo, renovando a tua esperança, trazendo paz para a sua alma. E você só vai chegar no lugar desejado porque quem está com você é Ele. E Ele não abandonou você em nenhum momento. Ele não vai abandonar você até o dia que tudo aquilo que Ele te prometeu acontecer. E aí você pode dizer que talvez esse dia Ele vai embora. Não, nesse dia Ele ainda estará com você, para que aquilo que Ele fez dure para sempre. No fim, a parte da história que ninguém sabe é aquela que você estava sozinho. Isso ninguém conta, isso não viraliza, isso não gera atenção, porque basicamente todo mundo espera pelo final das coisas. Mas a graça da vida é aproveitar o caminho daquilo que Jesus já está fazendo agora. Quem entende que a graça da vida não está no final, mas no processo, na jornada, consegue ter uma esperança inabalável, daquele que passa por qualquer crise sem perder a sua fé em Jesus, daquele que supera todo o processo entendendo que todas as coisas cooperam para o bem. Essa parte não vai virar notícia, talvez nessa parte você vai ser solitário, mas Jesus vai estar com você todos os dias. E é exatamente nesse momento da vida onde o seu relacionamento com Deus vai para outro nível. É exatamente nesse momento onde a sarça pega fogo e não se consome, e você conhece um Deus que ninguém viu, que ninguém conheceu, mas só conhece quem suporta o processo sem esperar o final das coisas, mas desfrutando dia após dia, até que um dia tudo aquilo que Ele prometeu se torne genuíno. E nesse dia você vai ter saudade. Quando você estava no meio do deserto e a sarça estava pegando fogo, o povo ainda não havia sido livre, Faraó ainda não tinha liberado ninguém, mas lá no meio do deserto você desfrutou de uma presença de Deus inigualável. Você vai ter saudade do dia que o mar estava fechado e você teve que levantar o cajado com fé aos céus e o mar se abriu na sua frente. Você vai ter saudade do dia que, preso na prisão, todos se esqueceram de você, mas Deus não esqueceu de você. Você vai ter saudade no dia que não tinha uma gota de chuva no céu, mas você estava lá dizendo: Deus vai fazer, Deus não vai me abandonar no projeto. O dia que eu terminar, Ele vai descer. Então nesse dia, quando todo mundo estiver se reconhecendo que você venceu, você vai lembrar que venceu muito antes, quando ninguém viu. Você venceu quando não desistiu e deveria ter desistido. Você venceu quando todo mundo disse que não ia dar certo e mesmo assim você continuou crendo. Você venceu
quando todas as palavras eram contra você e você permaneceu fiel à vontade de Deus. Você venceu quando o teu casamento estava para acabar e você não desistiu da tua família. Você venceu quando os teus filhos queriam ir embora e você não deixou eles ir. Você orou, você jejuou, você venceu no dia que tinha todos os motivos para desacreditar de Deus, mas você dobrou o seu joelho e disse: Deus, eu não vou parar de duvidar. Não, eu não vou duvidar, eu vou crer até o final. Você é um vencedor, mesmo que o fim das coisas ainda não chegaram, mas pelo fato de superar os caminhos difíceis e permanecer de pé. Aleluia! Aí, bom, eu estou empolgado. Nessa parte, ninguém está junto, ninguém filma, ninguém sabe. Mas é nessas horas que você está bem com Deus de uma maneira que você nunca viveu antes. É nessas horas que você, mesmo sem força, chora na presença de Deus e conhece um Deus que te consola de uma maneira inexplicável. É no meio da batalha que você conhece um Deus que não abandona. É no meio da guerra que você conhece um Deus que luta e nunca perde nenhuma batalha. É no meio desses dias difíceis que você conhece um Deus que não abandona em momento nenhum. É nos dias difíceis que a gente conhece uma face de Deus que nos melhores dias da nossa vida a gente não teria o privilégio de conhecer. É nesses dias. Mas eu quero que você saiba de algo. Haverá um dia na sua vida que você vai ter passado por todos os processos e vencido todos eles. Então, vou falar novamente, porque faltou uns 30 glória a Deus para melhorar. Haverá um dia na sua história que você terá passado por todos os processos e vencido eles. E esses processos foram doloridos, esses processos deixaram marcas. Mas quando tudo terminar, e quando a vontade de Deus for cumprida de maneira plena, daquela primeira palavra do começo, você vai olhar para trás e vai ter saudade. Você vai ter saudade dos dias difíceis. E não é por conta da dificuldade que você passou, mas é pelo socorro que você recebeu. Não é pela dor que você viveu, mas foi pela cura que recebeu. É pela provisão, é pelo cuidado, é pelo favor. E então você vai olhar para trás com uma visão completamente única e sarada e vai dizer isso aqui: valeu a pena. Valeu a pena cada noite sem dormir. Valeu a pena cada problema que eu enfrentei. Valeu a pena cada dor que eu passei. Valeu a pena cada oração que eu fiz e fui respondido. Valeu a pena. E nesse dia haverá maturidade e gratidão no seu coração, porque quem passou pelo processo, desfrutou o caminho e venceu as batalhas, vai ser coroado no final. Nesse dia haverá muita gente dizendo: que incrível! Mas lembre-se que no dia que não tinha ninguém, só tinha Ele, e Ele nunca te abandonou. Um dia Noé terminou a arca. A chuva caiu do céu e a família dele foi salva. Um dia Davi parou de fugir de Saul e se tornou o maior rei da história de Israel. Um dia José interpretou o sonho na hora certa, no momento certo, e se tornou o maior governador do Egito, que através dele Deus salvou o destino de uma nação. Um dia Neemias terminou o muro, e homens como Sambalate e Tobias diziam: se um animal de pequeno porte subir no muro, o muro quebra. E o muro não quebrou, e ele concluiu a missão. Um dia Josué entrou na terra prometida.
Um dia, Moisés conseguiu libertar o povo do Egito. Caminhou durante 40 anos no deserto, mas quando ele pensou que tinha acabado, Deus falou: a palavra é sobre o povo, Moisés. Se você não deu conta, eu vou levantar alguém que vai dar conta. Josué, levanta-te, chegou a hora de entrar em cena. Você vai conseguir, seja forte e corajoso. E o povo de Israel entrou na Canaã, a terra que emanava leite e mel. Resumindo, Deus vai cumprir a sua palavra, com você ou sem você. Doeu um pouquinho, não doeu? Eu vou falar de novo para você gravar. Deus vai cumprir a sua palavra, a palavra dele, com você ou sem você. Ele vai fazer. Se você não quiser, ele vai levantar outro. Se o outro não quiser, ele vai levantar mais alguém. E se faltar gente, ele vai usar a mula. Mas ele não vai deixar de fazer aquilo que ele prometeu. Se eu fosse você, eu não ficava de fora do rolê que Deus está fazendo no nosso tempo. Ei, Jesus, eis-me aqui, conta comigo. Eu estou preparado para passar pelo processo. Eu estou preparado para caminhar no deserto. Eu só te peço uma coisa: acende a sarça, não me abandona, abre o mar, me ajuda no processo, não me desampara. E a palavra sobre você é: eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Eu vou estar com você todos os dias, te sustentando, te dando força, te dando coragem. E eu não vou te abandonar no meio do caminho. Assim te diz o Senhor, em nome de Jesus. Eu tinha 5 anos de idade. 5 anos de idade. Eu estou entrando na igreja que eu congregava pequeno, e uma mulher chamada tia Jo olha para mim, e ela olha e diz: menino, era eu, Jesus me mostra que um dia você vai pregar para milhares de pessoas. Você, eu. Minha vida era o oposto de tudo aquilo que eu vivo hoje. Era extremamente tortuoso todos os caminhos. Mas ele não se esqueceu de nenhuma palavra. Quando eu fiz 19 anos, dentro do meu quarto, aquela palavra voltou à tona no meu coração. A sarça pegou fogo no meio do deserto. André, a sarça pegou fogo no meio do deserto naquele dia, André, e o fogo não se consumia. Ele estava lá dentro do meu quarto, do garotinho dos 5 anos, que eu vi uma palavra, e eu disse: Jesus, se o Senhor é real, fala comigo. Se ainda há uma esperança, se ainda há uma promessa, fala comigo. E eu me lembro de abrir o texto de Salmo 116: amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz, a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Então encontrei angústia e tristeza e disse: ó Senhor, livra-me, alma. Misericordioso é o Senhor, justo Ele é, Ele salva. Fechei a Bíblia de Jesus. Se é o Senhor mesmo, fala de novo. Isaías 60: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E hoje é 2025, 14 de junho, em São José do Rio Preto. Você está ouvindo o resultado de uma palavra de 30 anos atrás. Doeu e ninguém sabe o que doeu, mas agora você está aí dizendo glória a Deus porque alguém conseguiu. Você está celebrando o que você não sabe por onde passou. Mas sabe o que é a graça de tudo? O que passou serve apenas para mim. A experiência é minha, era para que eu conseguisse suportar, era para que eu continuasse aqui e não perdesse o meu coração. Mas sabe qual é a graça de tudo? A senhora, a mulher de 5 anos, quando eu tinha, que liberou uma palavra, hoje, sabe a escola Preach, da nossa escola no Paquistão? Ela é a missionária que fundou a escola, é ela que fundou a escola. E hoje, 30 anos depois, eu apareço no meio do cenário dizendo: Deus me deu uma associação e a gente vai sustentar esse projeto. Então deixa eu te falar uma coisa, meu lindo, eu quero declarar que você vai ver a palavra profética se cumprir na vida dos seus filhos, se cumprir na vida da tua família, se cumprir na sua casa. Se você for fiel e resistir aos processos, Deus vai fazer acontecer. Ei, como Ele é bom, Ele é maravilhoso.
30 anos depois, a gente recebe a tia Jo dentro da nossa associação evangelística. Ela vai no aniversário da minha filha. E talvez ela não sabe, mas eu olhava para ela e lembrava dela 30 anos atrás, vestida com vestido infantil, pregando para crianças como se fosse um exército de milhares. Valeu a pena. Valeu a pena. Cada dia de angústia, cada choro, valeu a pena. Valeu a pena. Fala para alguém pertinho de você, diga: vai valer a pena. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nunca nos desamparou. Jesus, obrigado porque Tu és maravilhoso e nunca nos desamparou em momento nenhum. O Senhor nos escolheu e o Senhor permaneceu conosco. Nós vamos prevalecer no caminho, nós vamos vencer as dores do processo, nós vamos desfrutar a cada segundo da nossa vida, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Jesus, Tu é tão maravilhoso que a gente consegue superar mesmo sem ter visto o final das coisas, porque cremos em um Deus que no começo de tudo já viu o final. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.